Bom dia, gente, tudo bom? Bom, hoje nós estaremos vendo um pouquinho de aula de artes, já que não temos tido a oportunidade de ter essa disciplina, então nós não podemos deixar de falar sobre ela, né, um pouquinho. Então vamos lá. A arte que nós estaremos falando neste bimestre é a pop art. Vocês vão ver que é uma arte bastante, bem interessante, bem moderna, na verdade, né? Então, nós estaremos vendo algumas características e algumas manifestações dessa pop art. Bom, onde e quando surgiu a chamada pop art, né? Bom, ela surgiu a partir dos fins dos anos 50, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. Surgiu ao mesmo tempo nesse período, ok? No final dos anos 50, ou seja, lá 1950 aproximadamente, 1950 e pouco surgiu. Vamos contextualizar um pouquinho para nós compreendermos o que seria essa pop art. O pop, ele reflete o estilo de vida que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver que as pessoas eles estão reconstruindo a sua vida, reconstruindo a sociedade, e aí eles tinham agora um grande desafio. E diante desse grande desafio foi que surgiu a arte pop, né? E essa arte pop, a gente vai ver que ela está muito ligada em misturar as classes, mostrar as coisas do cotidiano mesmo, mostrar à sociedade o que é que a sociedade utiliza, mostrar algo bem, trazer algo mais para o povão, aquilo que estava muito em cima, né? Algo que estava muito além da grande maioria do povo. Olha só, uma das primeiras imagens relacionadas ao pop é a colagem de Richard Hamilton. A gente vai ver algumas características, a gente vai ver algumas dessas imagens também, dessas obras de arte. Então, a gente vai ver que todas elas são obras bem modernas, diferente daquelas obras mais antigas, mais clássicas, que nós víamos antigamente, bem clássico mesmo que se tinha, né? Os artistas norte-americanos, eles também têm como referência colagem tridimensional e imagens planas e emblemáticas, né? E que inicia o uso de objetos e imagens do cotidiano. Então, eles são precursores dessa atenção especial dada a objetos comuns, que nós vimos no período, na questão dadaísta e surrealista da literatura. Os integrantes do pop art, eles conseguiram chamar a atenção do grande público ao se inspirar em elementos que, em tese, que aparentemente não eram reconhecidos como arte, certo? Que as pessoas não davam tanto valor assim, e que começaram a dar valor e que hoje representa uma grande arte até os dias de hoje, né? Eles começaram a levantar grandes estrelas do cinema, revistas em quadrinhos, automóveis modernos, aparelhos eletrônicos, produtos enlatados, foram desconstruídos para que as impressões e ideias desses artistas assinalassem o poder de reprodução daquilo que é oferecido pela era industrial. Então, a gente vai ver que eles desconstruíram tudo isso aí para mostrar uma forma diferente, ou seja, fazendo arte de uma forma diferente, daquilo que já existe, da arte que existe, eles renovaram, né? Gente, a pop art, ela tenta aproximar, como eu já falei para vocês, as chamadas autocultura e baixa cultura, como apropriando-se de elementos da cultura de massa, com a intenção de resgatar a função da arte
como participante do dia a dia das pessoas, tentando dar significado à vida da maioria. Então, eles pegavam algo que era próprio da alta cultura e eles trouxeram mais para o nosso cotidiano, para o dia a dia, para mostrar que cultura, que arte é para todos e não para um grupo seleto de pessoas. A gente vai ver, por exemplo, que em 1957, Richard Hamilton, ele descrevia essa arte como popular. Daí onde veio o nome pop art, né? O arte pop, pop de popular mesmo. Ele descrevia essa arte como popular, transitória, consumível, de baixo custo, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, chamativa, glamourosa e um grande negócio, afirmando a cultura comercial como sua matéria-prima, inesgotável, ao contrário do dadaísmo, que a considera um mal a ser combatido. Então, a gente vai observar que na cultura pop, eles procuram trazer essa questão mais popular mesmo, do consumismo, mostrando à sociedade aquilo que eles estavam vivenciando no dia a dia, certo? Outra característica que nós podemos observar da arte pop ou arte popular é aquele com apelo que se comunica diretamente com o público, representando o retorno de uma arte figurativa em oposição ao expressionismo, que dominava a cena estética desde o final da Segunda Guerra. E aqui ele incorpora signos e símbolos da cultura de massa suburbana e industrial. A gente vê muito uma questão da arte popular, é o que antigamente era chamado de pichar, né? E hoje a gente vê que não é mais pichar, é grafitar. É algo próprio da cultura pop art, da cultura pop, da cultura popular, né? Então, a gente vai ver essas questões tomando formas, novas formas. Uma cultura que já existia, só que tendo uma forma diferente e sendo vista com um olhar diferenciado. Então, outra característica da cultura pop é que ele utiliza desenhos simples e cores saturadas através de técnicas comerciais de reprodução, como o silk screen e de materiais industriais, cujo uso intenciona afastar os vestígios do gesto artístico clássico. A gente vai ver que, se você pega o seu celular mesmo, quando coloca ali naquela parte de foto, tem algumas opções, e como serigrafia, preto e branco, foto mais arcaica, ou seja, tem como você tirar algumas fotos de formas diferentes, né? Com fundo diferente. Isso é algo próprio da cultura pop, tá certo? Para quem não sabia aí, que vocês utilizam bastante. Tem esse carinha aí, Andy Warhol, né? Ele enfatiza com a repetição de imagens de celebridades como Marilyn Monroe, Mao Tse-tung, Guevara, né? Ou Elvis Presley. Então ele faz bastante uso desses personagens aí bem conhecidos para fazer a sua arte. Desculpa, para fazer a sua arte. Já Lightstein, né? Ele parece pretender demonstrar ou extrair fragmentos de história em quadrinhos e reproduzi-los manualmente. Então, ele quer mostrar, o interesse dele é mostrar o consumo na sociedade moderna, industrializada, e os valores que a sociedade recebe a partir deles, desse consumismo, até mesmo muitas vezes desenfreado. Bom, e o material que geralmente às vezes é utilizado pelos artistas pop são vários, são dos mais diversos,
e foram coisas que surgiram lá para meados do século XX, como goma, espuma, poliéster, acrílico, foram os mais usados, né, pelos artistas plásticos deste movimento. E aí nós podemos ver uma lista de nomes de grandes artistas pop, certo? Que depois vocês podem até estar dando uma olhadinha. Olha aí que eu falei para vocês, a arte da serigrafia. Lembra que eu falei para vocês que tem no telefone de tirar foto? Você tira a foto e pode ter essas opções, né, de mudar o estilo da foto. Você está tirando até mesmo de você ou de outros. Pois então, foi muito utilizado, foi uma pintura, foi uma manifestação de pintura desse Andy Warhol. Temos também ainda a manifestação de grafismo, ou seja, eles utilizavam agora, tanto em enlatados como em outras coisas, esse grafismo diferenciado, tá vendo? Ó? Ou seja, eles estavam agora fazendo de forma diferente o grafismo, que é o que a gente chama quando a gente vai fazer no Word ou no PowerPoint e a gente muda ali colocar o Arial, o Times, tem o cursiva, tem vários outros, né? A fonte, pronto. Era o grafismo. Eles utilizavam bastante também o grafismo em sua arte. Para modificar, para ficar diferente, não ficar algo estático. Então, hoje que a gente utiliza coisas bem diferentes, assim, também foi bastante dessa arte popular. Tem manifestações em colagem. Então, a arte popular, eles também utilizavam muito a colagem. Pode observar que aqui são colagens, pegavam gravuras diversas e saíam colando em um quadro. Temos a própria pintura. A pintura em si, eles mostravam, como a gente já falou, o cotidiano, o dia a dia, né? Aqui temos mais pintura, só que no caso aqui é pintura de quadrinhos. Lembra que nós falamos também que eles enfatizavam bastante essa questão do quadrinho, desconstruindo isso. Tinha pintura e colagem. Então, eles tanto faziam colagem como faziam complemento da pintura. Ou seja, aqui tem a colagem e aqui nós temos pintura de algumas rostos aqui, tá vendo? Ó, podem observar aqui. Mais colagem, então eles utilizavam muito nessa arte popular o caso da colagem. Nós vamos ver que também tem momentos que eu acho que tem até em algum slide aqui, que seria uma mulher, já fisiculturista, né? Então, fazendo essa colagem com a montagem. Aqui também isso aqui é a mistura da pintura com a colagem. Nesse caso aqui seria apenas pintura. Pintura também. E mais pintura. Gente, o que a gente pode trazer da arte popular é que tudo aquilo que é pop, algo popular, no caso, fez parte dessa cultura para aproximar o povão da cultura que tinha da alta cultura e a baixa cultura, né? Então eles começaram a fazer essas manifestações, começaram a mostrar trazer essas características que eram antes próprias apenas de quem tinha uma cultura maior, quem tinha estudo, que não se interessava, acabava que o povo nem se interessava tanto. Só que com o passar do tempo, a gente pôde ver que hoje a cultura, todo mundo se interessa.
Cultura hoje não é só teatro, cultura hoje não é só cinema, cultura hoje não é só quadros em museus. Cultura, a arte hoje está presente em várias coisas. E a arte pop, que é a arte popular, ela veio para mostrar isso de forma bem clara, mostrando que todo mundo pode fazer arte. Nós temos o pop na música, nós temos o pop no, nas pinturas que nós vemos no acho que é grafismo, grafitismo, não, grafiteiros, né, que fazem aquelas pinturas em paredes. Então, tem muita gente que gosta de grafitar, né? Então, isso é um tipo de cultura pop, popular, tá certo? Então, hoje a gente fica aqui mostrando que a arte pop é toda essa cultura popular que nós temos. Então, algumas manifestações populares que nós temos, tá certo? Então, depois nós estaremos passando alguma atividadezinha. Vou pedir para vocês dê uma olhadinha direitinho nesses nomes que nós temos aí, tá ok? Que tiveram grande influência, influenciaram bastante na questão da arte pop, ou pop art, como alguns chamam, certo? E até mais. Deixa eu aqui. Pronto. Tchau, até mais.